Nesses slides, nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados que ficou nos slides de Química Orgânica. Vamos lá, pessoal! Nesses itens aqui, nós precisamos dar nome para os hidrocarbonetos de cadeia ramificada, segundo a IUPAC. No item A, eu tenho uma cadeia de 4 carbonos. Essa é a sequência máxima que eu consigo aqui, então é a cadeia principal. Tudo que fica ancorado nessa cadeia é grupo orgânico. A numeração tanto faz da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, já que a cadeia é saturada, então eu fico com 2,3 2-metil dimetil butano, tá? No item B, eu tenho a cadeia principal como sendo ciclo, né? Um ciclo de 4 carbonos. Então, o nome da cadeia principal é ciclo butano. Eu sou obrigada a começar a numeração pela ramificação, pelos grupos orgânicos. Então, tanto faz o sentido horário ou anti-horário, né? Eu vou ter sempre 1,2 dimetil ciclo butano. Na terceiro hidrocarboneto, no item C, eu tenho duas configurações prováveis. Uma configuração linear. Nessa configuração linear, eu fico com a cadeia principal com 4 carbonos. E fazendo uma configuração em L, eu fico com a cadeia principal com 5 carbonos. Então, a cadeia linear está errada, porque contém menos carbono. Uma das regras da IUPAC é que a cadeia principal precisa ter o maior número de carbonos possível. Então, a configuração correta é em L. Além disso, eu preciso começar a numerar da direita para a esquerda, de cima para baixo, de tal maneira que as ramificações ficam na posição 2 e 3. Então, 2,3 dimetil pentano, este é o nome correto desse composto. Bom, na sequência, no item D, eu tenho um hidrocarboneto de cadeia fechada ramificada. A cadeia principal, então, é a cadeia fechada, com 6 carbonos e 2 duplas. A cadeia fechada, então, vem o nome ciclo, é de 6 hexa, 2 duplas, dieno, então, ciclo hexadieno. Se eu fizer a numeração no sentido horário ou anti-horário, começando pelas duplas, elas terão sempre a numeração 1,3. Vou fazer a numeração no sentido anti-horário, de tal maneira a permitir que os grupos orgânicos, que as ramificações do tipo metila, fiquem com a menor numeração. Dessa maneira, então, o nome do composto, sou obrigada a começar pela insaturação, né, dando menor numeração para o grupo orgânico, então fica 1,2,4 trimetil, 1,3 ciclo hexadieno. Na sequência, o item E, eu tenho um hidrocarboneto que pode ter duas configurações. Uma configuração em L com 5 carbonos e uma configuração linear com 5 carbonos também. Qual delas é correta? É a linear, porque na linear eu fico com 3 ramificações, enquanto que do tipo L eu fico só com 2 ramificações. Aí o PAC manda que você, quando encontra duas configurações com o mesmo número de carbonos, a correta é aquela mais ramificada. Então, no caso aqui do item E, a correta é a linear, aonde eu fico com uma ramificação do tipo etil, CH2CH3, e duas do tipo metil, CH3, né? Como eu tenho uma dupla, na cadeia principal é insaturada, então começo a numeração pela dupla, né? Então, fica 3-etil, 2,4 dimetil, penteno. Eu fiz a omissão do 1-penteno, né? Eu não escrevi a numeração 1 para o penteno, nesses casos eu posso fazer a omissão. Finalmente, aqui nesse slide, o item F, eu tenho a cadeia principal, uma cadeia fechada,
né, de 5 carbonos, é um ciclo pentano. Ancorado nessa cadeia principal, eu tenho 3 grupos orgânicos, 2 do tipo metil, né, dimetil, né, e um do grupo orgânico do tipo isopropil. A numeração correta é começando pelos grupos metilas, de tal maneira a permitir uma menor numeração para a ramificação. Então, o nome correto, seguindo a ordem alfabética, é 3-isopropil, 1,2 dimetil, ciclo pentano. Na sequência, nós temos o item G, onde esse hidrocarboneto tem duas configurações possíveis, uma em U e outra linear. Na configuração em U, eu fico com uma sequência de 8 carbonos na cadeia principal, enquanto que na linear eu fico com uma sequência de 6 carbonos. Qual delas é a correta? A correta é em U, porque em U eu fico com 8 carbonos na cadeia principal, e aí o PAC manda que a cadeia principal contenha o maior número de carbonos. Além disso, existe uma regra na IUPAC que diz não existe ramificação na ponta. Então, a configuração correta é em U, onde eu tenho uma insaturação, essa insaturação ela está simétrica na cadeia, então a numeração pode ser feita da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá certo? O nome correto desse composto é 4,5 dimetil 4-octeno. No item H, eu tenho também duas configurações para a cadeia principal. Uma configuração em L e uma linear. Qual delas é correta? É em L, porque em L eu tenho uma configuração de 5 carbonos na cadeia principal, um número maior do que na configuração linear, onde eu tenho somente 4 carbonos para a cadeia principal. A configuração correta é em L, onde eu tenho que começar a numerar da direita para a esquerda para deixar a insaturação com menor numeração. Da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá certo? Então, eu fico com 2,3 metil, que são os grupos ancorados CH3, 2 penteno, tá? Dessa maneira, então, terminamos essa parte, pessoal. Até mais!